Olá pessoal, nesta aula nós iremos dar continuidade com o estudo das raízes, tá? Portanto, iremos falar de raiz quadrada de um número positivo. Então, trabalhar com raiz quadrada de números positivos, isso nós vimos na aula anterior, que nós só podemos, na verdade, tirar as raízes quadradas quando esse número que estiver dentro da raiz ele for positivo. Só que nesta aula, nós iremos mostrar como determinar a raiz quadrada de números maiores, ou seja, números maiores que 100, maiores que 1000. Tá? E esses números nós iremos fazer utilizando uma tabela, que a gente vai explicar como utilizar essa tabela, e fazer isso por aproximação. Tá? Só que por uma aproximação bem mais tranquilo. Então vamos lá pegar essa tabela aqui. Os números, tá, estão sempre sendo elevados ao quadrado. Por que isso? Porque como eu vou falar de raiz quadrada, uma raiz quadrada, logicamente eu vou trabalhar esse número que está dentro, tá, da raiz e pegando um número que quando eu eleve ao quadrado, vai dar aquele número que está dentro daquela raiz. E aí eu tenho 0, 1, 2 até o 9 e estou elevando ele ao quadrado. E quando eu elevo esse número ao quadrado, vai sempre acontecer algo que vai se repetir. Ó. Toda vez que um número terminar em 0, quando eu faço o produto dele por ele mesmo, vai dar sempre o final 0. Quando eu multiplico um número que termina em 1 por ele mesmo, sempre o final dele vai ser 1. Por 2 vai ser 4, por 3 vai ser 9, tá? Por 4 vai sempre terminar em 6, por 5 vai sempre terminar no próprio 5, por 6, observa que sempre vai terminar no 6, por 7 vai ser sempre terminado em 9, por 8 em 4 e por 9 em 1. Então, observar atentamente esta tabela é aprender a trabalhar uma aproximação de uma raiz quadrada, onde a gente vai chamar essa raiz quadrada de exata. Então vamos ver alguns exemplos. No primeiro exemplo, nós temos o número 576. Esse 576 ele está dentro de uma raiz e é um número que termina em 6. Então nós iremos começar a trabalhar esse número, tá, com aproximações. E o primeiro número que nós vamos aproximar é o 10. E esse 10 elevado ao quadrado, nós vamos pegar esse 1 e elevar ao quadrado. Portanto, 1 elevado ao quadrado dá 1. E esse 0, como ele está elevado ao quadrado, eu vou acrescentar 2 vezes, portanto vai ser 100. O 20 ao quadrado, eu vou pegar este 20, eu vou pegar esse 2, elevar ao quadrado, 2 elevado ao quadrado dá 4. Como está sendo elevado ao quadrado, eu vou acrescentar mais 2 zeros. Portanto, 20 ao quadrado dá 400. Do mesmo jeito, 30, 3 elevado ao quadrado dá 9. E irei acrescentar mais 2 zeros. Portanto, 30 ao quadrado vai dar 900. Agora, vamos ver aqui, observar isso. O 576 ele é pouco maior do que 100. Ele é pouco maior do que 400, mas é menor do que 900. O que isso significa para a gente? É que esse 576 é um número que vai estar entre o 20, aliás, entre o 400 e o 900. Tá? Se ele está entre 400 e 900, a raiz quadrada dele vai estar entre 20 e 30. Tá? Então, de uma imensidão de números que eu tinha para fazer a aproximação, eu vou saber o quê? Que a raiz quadrada de 576 é o número que vai estar entre 20 e 30. Tá? Aproximando mais ainda, esse 576 ele termina em 6. Olhando para a nossa tabela, nós vamos ver que os únicos números que quando eu faço o produto, que o final dele é 6, só tem 2. É quando o final é 4 e quando o final é 6. Portanto, o número 576, ele é um número que termina o produto, né?
a raiz quadrada dele vai ser o número que termina em 4 ou termina em 6. E é um número que está entre 20 e 30. Então, o número que está entre 20 e 30 que termina em 4 só pode ser quem? O 24. Se eu fizer o produto de 24 por 24, e aí a gente sabe fazer essa multiplicação, ele já dá o 576, que é o que nós procurávamos. Tá? Portanto, se ainda não fosse o número que a gente está atrás, eu iria pegar o outro número, que no caso é quem? O 26. 26 vezes 26 dá 676. Mas a gente já percebeu que, ou já vimos, que o 576 é um número que eu vou pegar o 24 e multiplicar por ele mesmo. Portanto, 576 vai ser igual a 24. A raiz quadrada de 576 é igual a 24. Vamos aqui um exemplo 2. A raiz quadrada de 1225. Vamos naquele mesmo processo. 10 ao quadrado vai ser 100. 20 ao quadrado, 400. 30 ao quadrado, 900. É menor ainda, né? 900 é menor que 1225. Então, eu pego 40. 40 ao quadrado dá 1600. E aí eu olho para os 1225 e vejo o seguinte. O 1225 é um número que está entre 900 e 1600, tá? Então, a raiz quadrada de 1225 vai ser o número que está entre 30 e 40. Mas eu vou olhar, lembrando da tabela anterior, nós vamos ver o seguinte, que 1225 é um número que termina em 5. Portanto, esse número só pode ser, como ele está entre 30 e 40, o número que termina em 5 entre 30 e 40 só pode ser o 35. Portanto, 35 vezes 35 dá 1225. E a raiz quadrada de 1225 é igual a 35. Nesse terceiro exemplo, a gente vai pegar uma raiz dentro de uma raiz e eu vou somar essas raízes, esses valores que estão dentro, tá, dessas raízes. É como se eu tivesse uma expressão envolvendo raiz. E nesse caso, como que nós iremos resolver? Nesse caso, nós iremos resolver pegando essa raiz de fora para dentro. Ou seja, eu vou resolver a última raiz, depois vou somar com a outra raiz mais interna e depois vai sobrar só a última raiz que está mais interna, tá? As demais. Então vamos lá como proceder isso. Eu vou pegar primeiro, repetir esse 43, somar 30 e aí observa que eu tenho uma raiz de 36 que ela é exata, que a raiz de 36 é 6. Daí o que eu faço? Dou continuidade, repete-se o 43 mais raiz quadrada de 30 mais 6 dá 36. 43 mais, quanto é raiz de 36? É 6, portanto vai ficar raiz quadrada de 43 mais 6. A raiz de 43 mais 6 dá 49. E a raiz de 49 é 9. Portanto, toda a soma dessas três raízes aqui, que estão uma dentro da outra, vai ser igual a 9. Certo? Mas aí nós temos também cálculo de raízes quadradas de números decimais, ou seja, números que têm vírgula em sua estrutura. Né? Por exemplo, trabalhar a raiz quadrada de 0,64. Trabalhar a raiz quadrada de 0,64 é bem próximo de trabalhar com números que a gente viu anteriormente. Só que aqui, esse número 0,64 a gente pode transformar em um número fracionário. Tá? Transformar um número decimal exato em uma fração vai tornar o cálculo bem mais simples. Então vamos lá. Eu vou pegar o 0,64 e vou trabalhar isso como sendo uma raiz quadrada de 64 sobre 100. E aí o que eu posso fazer aqui? Essa raiz eu posso dividir dessa forma. A raiz quadrada de 64 dividido pela raiz quadrada de 100. Tá? Então posso trabalhar dessa forma aqui, tirando essa raizona aqui e dividindo aqui em duas raízes na sua divisão. Tá? Eu sei que a raiz quadrada de 64 é 8 e que a raiz quadrada de 100 é 10. Portanto,
tudo isso daqui vai ficar 8 sobre 10. E 8 sobre 10, quando fizer essa divisão, vai dar 0,8. Portanto, a raiz quadrada de 0,64 é 0,8. Um outro exemplo é a raiz quadrada de 3,24. Do mesmo jeito, vou pegar 3,24, vou transformar isso numa fração, como sendo 324. Como tenho duas casas após a vírgula, isso vai ser dividido por 100. Vou transformar isso em uma fração de raízes, 324, dividido pela raiz de 100. A raiz quadrada de 324 é só pegar e a raiz quadrada de 324 se encontra entre 100 e 200, né? Portanto, ele se encontra, a raiz quadrada de 324 está entre 10 e 20, né? E um número que termina em 4, então esse número só existe 2, que é, no caso, quando eu multiplico 2 vezes 2, poderia ser o 12, mas 12 vezes 12 dá, não pode ser, né? Mas aí no caso vai ser o 18, porque 8 vezes 8 dá 64, então já sei que esse número vai terminar em 4. 18 sobre a raiz quadrada de 100, que é 10. Então isso vai ser igual a 1,8 e a raiz quadrada de 3,24 é 1,8. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido como resolver as raízes quadradas de números um pouco maiores, né? E também trabalhar essas raízes quadradas de números decimais, ok? Então na próxima aula a gente dá continuidade a esse conteúdo. Ok? Um abraço.